Graça e paz, tudo bem com vocês? Muito bom estarmos juntos em mais um Promessas de Esperança. E como eu sempre faço, eu quero te convidar a compartilhar o link dessa transmissão nos seus grupos de WhatsApp, junto dos seus amigos e da sua família. Se você ainda não é inscrito no canal aqui no YouTube da TV Viva a Promessa, faz isso agora, dá tempo. É só clicar ali no inscreva-se e também, na sequência, clicar no sininho que vai aparecer, porque aí você ativa as notificações do YouTube e cada vez que a TV Viva a Promessa entrar com novidade, com programas ao vivo, você será avisado no seu celular, legal? Deixa também o seu comentário, diz aí a cidade de onde você acompanha, se tiver algum pedido pode fazer, deixa o seu like, é muito importante. Tudo isso gera engajamento e amplia a visibilidade deste conteúdo que a gente produz aqui com tanto carinho para você. Legal? Bom, também, e não menos importante, seja um amigo da missão. A cada semana, a cada programa, mais e mais pessoas estão compreendendo o nosso objetivo, os conteúdos que a gente tem produzido, conteúdos estes que têm impactado muitas pessoas. Pessoas estão tendo vidas transformadas, graças a Deus. A graça de Deus indo através dessas ondas digitais e atingindo pessoas nos mais diversos locais. E para isso a gente precisa de manutenção, a gente precisa de conseguir dar sequência a esse trabalho. Portanto, seja um amigo da missão. Você entrando para esse programa, você nos ajuda com a sua oferta, a sua contribuição, independente do tamanho que ela seja. Precisamos da sua oração, e eu sei que a sua oração você pode fazer a qualquer tempo, em qualquer lugar. E se você puder, vai nos abençoar muito. Seja um amigo da missão. Legal? No programa de hoje, nesse Promessas de Esperança de hoje, nós vamos refletir sobre o seguinte tema: se sair do coração, sobe a cabeça. Pensa nisso, pega a sua Bíblia, depois da nossa vinheta a gente volta para refletirmos juntos na Palavra de Deus. Abre a sua Bíblia no Salmo de número 8. Eu vou ler aqui em nome de Jesus para a introdução à nossa reflexão. Ó Senhor nosso Deus, quão excelente é teu nome em toda a terra, que estabeleceu a tua glória sobre os céus. Da boca dos bebês e das crianças de peito, tu retiraste louvor, por causa dos teus inimigos que pudesses parar o inimigo e o vingador. Quando considero os teus céus, o trabalho dos teus dedos, a lua e as estrelas que tu ordenaste, o que é o homem para que sejas cuidadoso com ele, e o filho do homem para que o visites? Porque o fizeste por um pouco menor do que Deus, e o coroaste com glória e honra. Tu fizeste com que ele tivesse domínio sobre as obras de tuas mãos. Tu puseste todas as coisas debaixo de teus pés. Todas as ovelhas e bois, sim, e os animais do campo, as aves do ar e os peixes do mar, e tudo o que passe pelas veredas dos mares. Ó Senhor, nosso Senhor, quão excelente é o teu nome em toda a terra. Ora comigo. Senhor, muito obrigado por esse momento. Glorificado e exaltado é o teu nome. Obrigado por esta porção, obrigado pela tua palavra. Vem falar conosco, Pai, nos trazendo auxílio, orientação, edificação, correção através da tua palavra. Em nome, por amor de Jesus eu oro. Amém. O Salmo 8, ele fala para a gente de toda a bondade de Deus. O Salmo 8, ele fala das grandezas de Deus, de toda a sua obra e de toda a consideração, o cuidado, a dedicação e o amor que ele atribuiu, que ele derramou sobre o homem. É neste salmo
que o homem ele recebe um dos maiores títulos que um ser humano, um pecador como eu e você, poderia receber: coroa da criação. E coroa da criação é algo incrível, porque eu não sei você, mas eu, quando viajo e começo a olhar paisagens, seja no campo, seja no mar, onde quer que for, seja no ar, num avião, ou aqui na terra, andando de carro ou de ônibus, eu fico impressionado com todas as maravilhas da criação de Deus, com toda essa natureza que manifesta a glória dele. Mas aí o Salmo 8 fala que os seus filhos, as suas criaturas, seres humanos, eles recebem um título que está muito acima da obra criada, que é coroa da criação. É aquele momento do clímax, quando Deus, enfim, vai criar o homem, pega o pó da terra, molda esse homem e sopra em suas narinas o fôlego de vida. E o homem é feito alma vivente, um ser humano integral, completo, pela graça, pela misericórdia, pelo poder, pelo amor de Deus. Então o Salmo 8, ele fala de tudo isso. O Salmo 8, ele vai falar de coisas que glorificam a Deus e do tamanho do poder que Deus conferiu a este homem. A capacidade administrativa de gestão, a capacidade criativa que o ser humano tem e somente o ser humano tem. Animais irracionais não têm essa capacidade, mas o homem foi dotado com essa centelha divina. Até porque esses atributos comunicáveis de Deus, ele comunica aos homens. Os incomunicáveis são atributos que pertencem somente a ele, como onipotência, onipresença, onisciência. Mas capacidades de amar, de criar, de ter uma visão num projeto grandioso, são atributos comunicáveis que Deus emprestou para todos nós. E aí, aqui nesse texto, no Salmo, vai falando das coisas que ele cria e da forma como ele permite que o homem domine e cuide de tudo que se move na terra, no ar, nos mares, ou seja, toda essa bondade que é manifestada por Deus e que ela está no coração do homem. Tudo isso que o Salmo 8 fala deveria sempre permanecer ali, no coração do homem. Porém, não permaneceu. Porém, saiu do coração do homem. E quando sai do coração do homem, sobe a cabeça. E esse é o perigo. E aí a gente chega nos tempos de Jesus, quando você pensa que os Salmos eles foram escritos entre 1500 anos antes de Cristo, a coletânea dos Salmos, e que isso deveria ter permanecido no coração, e sai do coração e sobe a cabeça. A gente chega nos Evangelhos e a gente vai... nós seremos confrontados numa das cenas mais assim, tristes e ao mesmo tempo impactantes dos Evangelhos. Mateus capítulo 21, do versículo 14 até o versículo 17. E foram ter com ele no templo cegos e coxos, e ele os curou. E vendo os principais sacerdotes e os escribas as coisas maravilhosas que ele fizera, e as crianças gritando no templo e dizendo: Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e perguntaram-lhe: Ouves o que estes dizem? E Jesus lhes disse: Sim, nunca lestes? Pela boca dos pequenos e dos bebês de peito tiraste perfeito louvor? E ele, deixando-os, saiu da cidade para Betânia, e ele se alojou ali. A gente está aqui naquela cena famosa do templo, quando Jesus ele entra, fica indignado com os vendilhões, com os mercenários, com os comerciantes que estão fazendo do templo, que é a casa de oração, que é a casa do Pai, naquela geração, para aquela comunidade, para todo Israel. O templo era um dos símbolos máximos da adoração e do culto.
importantíssimo para os serviços de sacrifício, de adoração, de gratidão, de votos, de festas. O templo estava ali. Mas o templo havia sido transformado num covil de negócio e aquilo indignou Jesus. E aí você lembra que ele começa a entrar nos átrios do templo, ele começa a entrar nos pátios do templo e virar mesas e colocar cambistas para correr por causa de todo o comércio indevido, reprovável que era praticado no templo. Essa é uma das cenas mais emblemáticas que os evangelhos contam para a gente. Nestas cenas que a gente vai acompanhando, você vê Jesus Cristo, o Jesus que se encarnou, o Jesus que é todo amor, o Jesus que ama, que perdoa e que cura. A gente vê Jesus nesta cena indignado, exaltado, nervoso, por conta de todo o abuso que acontecia na casa dele. Saber esse contexto torna o texto que eu li para você, o trecho que eu li para você, ainda mais impressionante. Por quê? Porque o texto que eu li, no versículo 14, ele começa assim: e foram ter com ele no templo cegos e coxos, e ele os curou. Jesus está saindo de um grande confronto com abusadores e mercenários, exploradores da boa-fé no templo. Ele está nesse clima, nesse ambiente, está um climão ali. Mas o texto fala que cegos e coxos foram ter com ele no templo, porque eles estão sabendo que Jesus está no templo. E o texto diz que ele os curou. Não foi um cego, não foi um coxo. O texto está no plural, cegos e coxos. E quando termina dizendo, e ele os curou, significa, ele curou a todos, indistintamente. Todos aqueles que acorreram a ele, que se aproximaram dele, que foram até ele, foram curados, receberam o benefício da cura. Naquele dia, cegos saíram enxergando, coxos saíram andando. Portanto, houve celebração ali, milagres, houve impacto na audiência, quem assistia. Mas aí a gente encontra na sequência, no versículo 15, os principais sacerdotes e os escribas. E vendo os principais sacerdotes e os escribas as coisas maravilhosas que ele fizera, ou seja, a cura de coxos e de cegos, vendo as coisas maravilhosas que ele fizera e as crianças gritando no templo e dizendo, Hosana ao filho de Davi, indignaram-se. Presta atenção. A gente começa a perceber aqui no templo, no contexto da fé, na geografia da fé, gente que o poder milenar, histórico, toda a herança teológica daquele povo subiu a cabeça. Eles viram as maravilhas que ele fez. Lembra do Salmo 8? Lá fala que Deus fez obras maravilhosas. Eles viram as maravilhas que ele fez. E ouviram o que eles diziam. Quem são eles? Os meninos, as crianças. Hosanas ao filho de Davi. O versículo termina dizendo nesta tradução, eles, os escribas e os fariseus, indignaram-se. Ou seja, os principais sacerdotes, os líderes das sinagogas, os líderes no templo, os escribas, eles ficaram indignados por conta desta situação. Aí, a resposta de Jesus. Perguntaram para ele, no 16, ouves o que estes dizem? Eles estão olhando para Jesus e questionando, você está percebendo o que essas crianças, esses meninos estão dizendo? E aí Jesus responde, sim, nunca lestes?
pela boca dos pequeninos e dos bebês de peito tiraste perfeito louvor. Eles ficam indignados e eles questionam Jesus. Você está percebendo o que eles estão falando? Porque o que eles diziam, o versículo anterior fala para a gente qual era o grito: Hosanas ao filho de Davi. E Hosanas ao filho de Davi, só quem mereceria receber esse elogio, essa adoração, esse louvor, essa glorificação, seria o Messias. E os sacerdotes e os escribas ficam indignados e questionam Jesus. E Jesus, para responder, lança a mão do verso 2 do Salmo 8, que eu li para você agora há pouco. Lógico que eu estou vendo. Lógico que eu estou ouvindo. Vocês nunca leram? Jesus aqui ele faz uma pergunta retórica e ao mesmo tempo irônica para os seus interrogadores, para os seus opositores. Ele faz uma pergunta que ele já tem a resposta e ele sabe que eles também têm, porque os principais sacerdotes e os escribas são estudiosos da Bíblia hebraica, conhecem a Torá, conhecem os salmos, conhecem os profetas. Então, quando Jesus faz a pergunta, ele está dizendo: vocês já leram que da boca das crianças, da boca dos pequenos, da boca daqueles que ainda estão no peito, Ele, o Senhor, Ele retira o perfeito louvor. Aqui nós temos dois grupos. Nesse texto aparecem os dois grupos. Nós temos aqueles que conhecem toda a herança, estudaram toda a herança bíblica, teológica, doutrinária da fé. Só que aquele conhecimento subiu a cabeça, não ficou no coração, que são os principais sacerdotes e os escribas. Subiu a cabeça. Eles se sentem poderosos. Eles acham que eles podem controlar a fé. Eles podem controlar o incontrolável, que é o Deus do universo soberano, com uma vontade perfeita e indomável. Portanto, sobe a cabeça porque a religião e a religiosidade, quando ultrapassam limites razoáveis de humildade, de equilíbrio e de fé, entra-se numa situação que embriaga o poder eclesiástico, embriaga. E aqui os principais sacerdotes e os escribas, eles estão questionando nada mais, nada menos que o Rei do Universo. Você viu o que eles estão fazendo? Esses meninos, essas crianças, esses moleques, aqui no templo, olhando para você e falando: Hosana ao filho de Davi. E aí Jesus responde com a palavra: vocês nunca leram? Da boca dos pequenos e das crianças de peito, ele retira o perfeito louvor. Então eu tenho o grupo que deixou subir a cabeça. E eu também tenho o grupo que mantém todo esse poder, toda essa bondade, toda essa exuberância criativa do Criador que foi lida e declarada no Salmo 8. Existe um grupo que mantém no coração. E que grupo é esse? Crianças, meninos, bebês. Porque quando fala de crianças de peito, estamos falando de seres humanos que ainda não conseguem andar sozinhos, se alimentar sozinhos, se comunicar sozinhos. Eles dependem 100% de papai e mamãe. Mas o texto no Salmo, e aqui confirmado pelo Senhor dos Senhores, o texto vai dizer que o perfeito louvor sai da boca de crianças, de meninos, de gente na sua infância, de gente que tem pureza de alma, de gente que briga muito num minuto e no minuto seguinte está abraçando o amiguinho, no minuto seguinte já quer ficar junto com o irmãozinho, porque são crianças, porque são espontâneos. E quando uma criança louva, ela louva com a sua alma.
E esse, para mim, é o grande problema da igreja moderna e da igreja atual. Muitos, não. Todos, evidentemente, não. Mas, infelizmente, existe uma parcela daqueles que se debruçam ao estudo, e necessariamente eu não estou falando de teólogos também, pós-doutorados também, doutores também, aqueles que investem tempo em imersão para especializações também, mas não só. Tem muito leigo nos bancos das igrejas que se entopem de tantos livros, de tantas leituras, de tantas pesquisas, de saber o hebraico, saber o grego e aquele conhecimento todo que deveria ser usado para serviço, para servir a igreja, servir ao próximo, anunciar o reino, sobe a cabeça e a pessoa passa a se sentir superior aos demais. Porque os demais são apenas os demais. Eles não são como eu. Eles não têm a capacidade que eu tenho. Subiu a cabeça. E aí sobe a cabeça. E todo aquele conhecimento que deveria servir para servir, a pessoa começa a achar que aquele conhecimento todo para ela é poder. E nesse poder, ele vai se misturando com orgulho, arrogância e carne, e as pessoas começam a ser manipuladoras de emoções, manipuladoras da fé, manipuladoras de sonhos. Porque o que devia estar no coração subiu à cabeça. E é isso que Jesus responde no templo. Lógico que eu ouvi o que essas crianças falaram, e é bíblico, só faltou Jesus falar, é bíblico. Vocês nunca leram que da boca, dos lábios das crianças e dos bebês, ele retira o perfeito louvor. A minha crítica e a crítica do texto bíblico não é para toda a igreja, para todos os adultos, para todos os doutores, para todos os teólogos, para todos os leigos fanáticos em estudo, não é, mas é para aqueles que se encantaram pelo seu conhecimento, aqueles que ficaram deslumbrados, desvairados e subiu a cabeça. Você entende o que eu estou te falando? Você entende porque é exatamente esta expressão que a gente usa no dia a dia. Fulano, depois que conquistou aquilo, subiu a cabeça. Aquela pessoa, só porque começou a se relacionar com aquele grupo, subiu a cabeça. Aquela pessoa mudou muito, ela está insuportável. A gente usa essas expressões. E o texto bíblico vai me chamar a atenção. Se você deixar que a humildade, a simplicidade saia do seu coração, todo esse conhecimento sobe a cabeça. E como é que esse texto termina? Ele termina no 17. E ele, deixando-os, saiu da cidade para Betânia e ele se alojou ali. É muito legal perceber esse movimento de Jesus. O fato dele ter confrontado os abusadores do templo e ter tido aquele momento de exaltação, de nervosismo, de ira, não impediu ele de demonstrar afeto, bondade e misericórdia para coxos e cegos. E também não impediu ele de dar uma resposta bíblica para os seus acusadores. E aí, Jesus, ele não está afim de blá 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 e mimimi. Ele responde, deixa aquela turma falando sozinho e vai para onde? Betânia. O texto não fala, mas eu gosto de pensar que Jesus foi para a casa daquela família em Betânia, que ele gostava, que ele amava, Lázaro, Marta e Maria. Eu tenho para mim que ele sai do templo e faz aquilo que a gente gosta de fazer quando a gente sai de grandes momentos de adoração. Vamos lanchar, vamos para uma pizza, vamos para a casa do irmão tal, ou você convida alguém especial para a tua casa e aí a gente vai continuar aquele culto de outra forma.
na celebração do ágape, na festa do ágape, na comunhão do amor. A gente vai celebrar em volta da mesa, com irmãos, com amigos, vamos sorrir, vamos nos abraçar, vamos ter interesse genuíno e autêntico e verdadeiro pela vida do outro, aquilo que eu posso ajudar, aquilo que eu posso ser útil. Então Jesus ele sai dali e vai para Betânia, porque Jesus cuidava do coração. Porque Jesus ele estava ensinando para mim e para você, cuidar do coração e das coisas do coração passa por confronto com aqueles que têm que ser confrontados. Passa por atender, acolher, acudir e socorrer necessitados como coxos e cegos. Passa por debater visões equivocadas na teologia e na doutrina, como ele fez com escribas e sacerdotes. E passa por ir para a casa de irmãos amigos. Eu vou defendendo meu coração com verdade, com autenticidade, com uma vida de fé. E para a gente terminar, eu deixo para você 2 textos em Provérbios. Vai lá, Provérbios capítulo 4. Provérbios capítulo 4 vai dizer assim, e é muito legal esse texto. Quando a gente chega aqui, 4, versículo 23. Guarda o teu coração com toda diligência, pois dele provém as fontes da vida. Provérbios está dando essa dica e esse conselho. Provérbios não são mandamentos. Provérbios é sabedoria longa em sentenças curtas. Então, Provérbios está deixando essa dica para mim e para você. Guarda o teu coração com toda a sua dedicação, diligência e força, porque deles procedem as fontes da vida. E por último, Provérbios capítulo 3, versículos 3, 4 e 5. Que a misericórdia e a verdade não te abandonem. Ata-as ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração. Assim, acharás o favor e o bom entendimento à vista de Deus e do homem. Confia no Senhor com todo o teu coração e não te apoie em teu próprio entendimento. Todos esses textos falam para mim e para você, cuida do coração, protege o coração. E esses textos não estão falando de paixão de adolescentes, de ilusões do coração, não. Eles estão falando de uma forma metafórica que você tem que ter a humildade de guardar estas coisas, de proteger estas coisas e não deixar subir a cabeça. E a nossa promessa de esperança está aqui no verso 4 de Provérbios. Assim acharás o favor e o bom entendimento à vista de Deus e do homem. Volte ao primeiro amor. Volte à simplicidade do Evangelho. Não deixe subir a cabeça, porque quando sobe a cabeça, é só uma questão de tempo para vir a queda, para vir o tombo. Mas mantenha-se humildemente na presença do teu Deus, com toda a tua alma e com todo o teu coração. Que Deus nos abençoe. Posso ver as multidões prostradas aos teus pés, ó Rei Jesus. Eu posso ver, são mãos erguidas em adoração a ti, Jesus. Em toda a terra um novo canto que
exalta e glorifica-te, Jesus. Em toda a terra, um povo santo que vive pra ti, ó Rei Jesus. Recebe a honra, recebe a glória, todo domínio e poder são para ti. A majestade e as riquezas, tudo aos teus pés, pois és Rei sobre nós, Senhor Jesus. Eu posso ver as multidões nos seus pés, ó Rei Jesus. Eu posso ver, são mãos erguidas em adoração a ti, Jesus. em toda a terra, um povo santo que exalta e glorifica-te, Jesus. Em toda a terra, um povo santo que vive pra ti, ó Rei Jesus. Recebe a honra, recebe a glória, Todo domínio e poder são para ti. A majestade e as riquezas, tudo aos teus pés, pois és Rei sobre nós. Recebe a honra, recebe a glória, todo domínio e poder são para ti. A majestade e as riquezas, tudo aos teus pés, pois és Rei sobre nós, Senhor Jesus. Nós te adoramos, Jesus, 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 Jesus. Nome acima de todo nome, Jesus, Jesus, Jesus.
Glória a Deus, graças a Deus por mais esse momento aqui no Promessas de Esperança. Que Deus te proteja, que Deus te guarde, que Deus cuide da sua família e cuide muito do coração de vocês. Cuida vocês também. Ora comigo. Senhor, obrigado por esse tempo. Obrigado pela tua presença, pela tua graça, pelo teu poder, pelo teu amor. Abençoe os lares, abençoe os casais, abençoe as famílias. Cuida de todos, Pai. Perdoa os nossos pecados. Continua conosco. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Amém. Deus te abençoe. Uma ótima continuação de semana e até o próximo Promessas de Esperança.